Paz e bem, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês estão passando? No último vídeo eu pedi que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários as opiniões, as ideias, e eu li todas com muito carinho e na medida do possível eu vou colocá-las em prática, vou gravá-las. E para que a gente possa interagir mais, escrevam aqui embaixo como que vocês estão, como que vocês estão passando, pedidos de intenção, enfim. É uma maneira da gente estar próximo, unido e firmes na fé. Vamos meditar o Evangelho dessa segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe disse: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então deu para notar nesse evangelho a radicalidade que Jesus exige daqueles que querem segui-lo. Nós notamos nos dois homens que se aproximam dele o desejo de segui-lo, de conhecê-lo mais de perto, de ouvir os seus ensinamentos e fazer parte de um grupo restrito ao qual os discípulos faziam parte. Então Jesus ele diz categoricamente que a vida de seguimento é uma vida sofrida, é uma vida de sofrimento mesmo. Então ele logo vai dizer: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quando você faz a opção em seguir Jesus, você está abrindo mão de todas as mordomias, de todos os confortos, de todos os privilégios. E não é somente no sentido material que Jesus diz isso, mas é no sentido humano. Você, quando falar de Jesus, automaticamente anunciando seu amor, anunciando sua presença libertadora no mundo, você estará incomodando certas estruturas que não querem que sejam mudadas. Então, falar de perdão, de não violência, de não agressão, de não preconceito, de não exclusão, é despertar naqueles que hoje, nas raposas, como Jesus fala, as raposas de hoje irão se incomodar. Elas não irão apoiar e nem aplaudir quando o cristão coloque em prática a sua fé. Mas aqueles que querem viver uma fé confortável, no sofá de suas casas, apenas falando, apenas uma fé oral, dificilmente incomodarão aqueles a quem Jesus, na sua época, tocava, atingia. Jesus ele não era uma pessoa que os poderosos gostavam. Ele importunava aqueles homens, justamente por isso. Por quebrar uma sequência histórica de exclusão, de apartheid, toda manifestação de impureza. Jesus ele quebrava, ele mostrava que impuro eram aqueles que estavam com o coração fechado. Então, seguir Jesus resume-se a abrir o coração para uma nova experiência de vida. Então o Diego já não vai mais olhar para as pessoas como ele sempre olhou. A partir do momento que eu coloco Jesus como centro da minha vida, como alicerce da minha alma, eu vou me esforçar diariamente para olhar para o meu irmão, para o meu semelhante, como Jesus olhava. E obviamente é muito diferente do jeito que o Diego olha, porque o Diego é cheio de preconceitos. O humano é cheio de preconceitos. Somos formados socialmente para excluir uns aos outros.
aqueles que já têm idade avançada, já não servem mais, já não produzem mais, aqueles que têm alguma enfermidade, eles também já não produzem tanto como nós gostaríamos, e vamos criando as nossas divisões. E o cristão, ele ressignifica toda a sua vida, o seu olhar, ele é transformado à luz de Cristo. E depois, o outro discípulo que pede que ele gostaria de ir sepultar seu pai. E Jesus logo responde: segue-me e deixe com que os mortos sepultem os seus mortos. Lembrando que a gente não deve fazer uma leitura fundamentalista, ou seja, interpretar ao pé da letra o texto sagrado. Não é que Jesus está dizendo que nós não podemos sepultar os nossos, não é nada disso. Jesus está falando que é preciso romper com a velha mentalidade, com o pensamento antigo, deixar para trás a mentalidade vencida e ultrapassada, vestir-se do novo. É impossível seguir Jesus com um pensamento antigo, antiquado. É impossível seguir Jesus com um pensamento totalmente voltado para si mesmo ou na opressão e no favorecimento do oprimido. É preciso abrir o coração e compreender que o seguimento de Jesus exige novidade, exige mudança, exige jovialidade. É impossível segui-lo e não ser jovial. A pessoa jovial, de alma jovial, ela vai cantar, ela vai despertar para as artes, ela vai achar maneiras de chegar ao coração das pessoas, ela vai ter uma boa acolhida com aqueles que estão dispersos, que estão afastados. Eu me recordo de uma experiência tão bonita, uns anos atrás, bem no meu comecinho de seminarista. Então, lá no ano de 2003, eu me recordo de estar limpando a capela do Lar de São Judas Tadeu, que é o convento aqui em Pinda, que nós temos uma obra social muito bonita. Então, nesse dia em que eu estava lá na capela, junto com os outros seminaristas, apareceu um rapaz do movimento de consciência para Krishna, fazendo a nova Gokula, Hare Krishna, como a gente diz aqui. Então, esse rapaz entrou, ele se ajoelhou diante do sacrário e ali ele fez a prece, a oração dele, em silêncio. E ele saiu assim, de frente para o sacrário, ele não deu as costas. E chamou muito a nossa atenção naquele dia, porque muitas vezes a gente não vê nem entre nós tamanho respeito, né, pela Eucaristia, pelo sacrário. Então veja que uma pessoa de outra religião, com uma outra maneira de crer, diferente da minha, teve naquele momento mais respeito do que muitas vezes nós temos. Então eu acredito que quando nós nos vestimos desse novo que Jesus orienta, nós não julgamos e nós passamos a admirar a atitude de alguém que de repente não faz parte do nosso grupo. E que bom que não tem mais grupos. Então, isso modifica totalmente nossa vida, nosso jeito de ser. Mas a pessoa que ainda não se revestiu do novo, que ainda não tem uma fé jovial, ela vai olhar e vai falar: nossa, mas uma pessoa dessa entrando na nossa igreja? Nossa, mas uma pessoa que não tem Deus entrando na igreja da gente rezando? Ai, mas ele não é de Deus. Então perceba que aqueles que ainda não se deixaram tocar, não se deixaram ainda reconstruir o interior pela luz que emana de Jesus, essas pessoas elas vão estranhar tudo. Elas não vão gostar de nada. Se elas ouvirem um cântico evangélico, protestante, nossa, eu não gosto disso, isso não é para Deus. Se elas encontrarem uma pessoa de outra religião, elas vão se sentir agredidas e vão dizer que é do diabo. Se elas encontrarem alguém que de repente está fazendo um curso de dança, nossa, mas essa dança ela não louva a Deus. Ela vai o tempo todo ela vai colocar uma lente de contato para criticar o outro. E ela vai esquecer do grande trabalho que ela necessita fazer dentro dela mesma, que é o trabalho da jovialidade, o trabalho da abertura do coração, que é o que Jesus pede. Então eu repito para você no encerramento desse vídeo, no encerramento dessa partilha. Quer seguir Jesus? Quer ouvi-lo? Quer senti-lo mais de perto? Deixe com que os mortos enterrem seus mortos. Não é deixar a mãe enterrar o pai, não é deixar o pai enterrar a mãe, não é deixar parente ser enterrado sem você estar lá. Não entenda isso. Uma vez uma pessoa também ouviu esse trecho bíblico
E logo no dia da Páscoa do pai dele, ele falou, bom, eu não vou no velório do meu pai porque eu estou aqui na igreja pregando. Eu não vou abrir mão da palavra de Deus para estar com a minha família, porque a Bíblia diz que é preciso deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Que interpretação pobre, infeliz e limitada da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus não é para ser interpretada ao pé da letra. É preciso teologia, é preciso coração, é preciso movimento, fluidez para compreender a Sagrada Escritura. Sem isso, nós vamos fazer uma interpretação seca, vazia e estéril. Quer gerar vida? Quer seguir Jesus? Fluidez. Ouça mais, sorria mais, acolha mais. Seja uma alma acolhedora e aí sim nós iremos agradar o Senhor. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu interesse em ficar aqui até agora, acho que já deu mais de 10 minutos que eu estou aqui falando, e desejo que você tenha sabedoria, paz, bênçãos, principalmente da Mãe de Deus, de Maria, com o título de Aparecida. Que a rainha, que a padroeira do Brasil, derrame bênçãos sobre a sua casa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado.